O incendiário do sistema. Olá, o Altíssimo venha iluminar a todos pela sua aquiescência. Falando sobre esta questão, como a coletânea de vídeos que nós temos aqui sobre as 7 doutrinas do Altíssimo, vamos falar hoje do jejum. A Bíblia fala sobre jejum muitas vezes, né? Fala sobre que Davi, eu estou falando se tratando da Bíblia portuguesa, né? Davi, na Bíblia portuguesa, o rei Davi, ele jejuou porque o filho dele ficou doente quando ele tinha matado Urias para ficar com a mulher dele. E aí veio o castigo de Deus, aquela desgraça toda que Deus jogou nas costas dele. E aí ele jejuou para ver se o filho reviver, e o jejum dele foi puramente um passar de fome, porque não resolveu o jejum dele. Aí você vem agora para o livro de Jonas, que Jonas pregou a destruição de Nínive, e aí o rei mandou que homens e animais jejuassem para que Deus não destruísse. Aí fez efeito, que Deus não destruiu a cidade. Os homens se arrependeram, aquela coisa toda. Então hoje estão ensinando o jejum como forma de seguir ao Altíssimo à risca. Mas se a gente for parar para pensar, na própria Bíblia portuguesa, que fala sobre pessoas que jejuaram, fala também que tem jejum que não agrada ao Deus da Bíblia. Como tem uma passagem lá no livro dos profetas que diz que os homens acho que seguiam a Deus, mas enjoavam para eles mesmos. É uma situação assim. Quando o homem jejuava não para Deus, mas para si próprio. Tá entendendo? Como o jejum está dentro do quesito sacrifício, porque é assim que os cristãos e os remanescentes fazem a simbologia do sacrifício a jejum, não é isso? E o sacrifício do povo de Israel na Bíblia era sacrifício de animais, como Saul, ele trouxe os animais do território inimigo que ele foi destruir, se eu não me engano, os filisteus. E aí Samuel perguntou: para que esses animais? Para sacrificar o Senhor. Aí Samuel fala assim: mas Deus mandou você destruir todos, não mandou trazer nem mulher, nem criança, nem animais, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Pronto. Aí já estão ensinando que as pessoas devem jejuar, devem sacrificar, devem tal. Mas eu lhe pergunto: o jejum sem obediência vale a pena? Vale a pena todas as vezes você ficar sem comer por causa de um propósito? Então o jejum pode ser até válido, mas não é uma coisa obrigatória, não é um mandamento que você tem que jejuar, porque se você não jejuar você vai perder a bênção. Se você ficar enchendo a pança de comida, você vai, tá entendendo? Até porque os religiosos gostam de inventar coisas, e aí inventaram vários tipos de jejum: jejum parcial, jejum semiparcial, jejum oriental e tal, jejum que só bebe água, jejum que come fruta. Quer dizer, a abstinência de alimento, para mim, é abstinência de alimento. Se você está jejuando, você não come nada, não bebe nem água. Mas já tem um jejum que já bebe, que você acompanha com água. Já tem jejum que você come fruta. Eu, quando estava no sistema religioso, fazia esse tipo de jejum. Eu fiz uma semana de jejum só comendo fruta, só comia fruta. E aí, quando eu vim descobrir, tem uma religião que pratica isso, se chama dieta da lua. É só comer fruta. Tá entendendo? Ó, a lua como Deus aí, adorando o Deus da lua. Tá entendendo? Ou seja, sacrifício a um demônio que comanda a lua, segundo a mitologia. Então, o jejum está dentro de das 7 doutrinas do Altíssimo, segundo alguns profetas aí que estão ensinando que tem que jejuar. Aí, para não ficar igual o sistema religioso, aí eles mudam o nome. É igual o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ele tem um sistema que ele muda o nome, né? Ou seja, você é motorista de ônibus, você dirige o ônibus, para no ponto, pega o passageiro e continua dirigindo de um terminal a outro. Aí eles botam aquele motorista para fora, que ganha seu salário mínimo, e contrata novos funcionários, pagando um salário mínimo como agente condutor de ônibus.
Ou seja, não é mais motorista, agora é agente condutor de ônibus. Eu tenho um colega que ele tinha 15 anos como maquinista de trem. Ele ganhava, acho que 6 salários. Aí outro colega meu já entrou na companhia como assistente condutor de trem, ganhando 1 salário. Então, quer dizer, aí eles mudam o nome da função para poder pagar menos, para poder alegar, não, fulano é motorista, fulano é condutor de ônibus, não, fulano é maquinista, fulano é condutor de trem. E qual é a diferença de um pro outro? Só o nome e o salário. Então a galera também já mudou o nome, agora é abstinência de alimento. Não é jejum, é abstinência de alimento. Mas só que essa abstinência de alimento tem que ser feita com controle. Não pode ser assim, é porque Yahoo mandou, não é assim não. É por isso que eu digo, ó, quem concorda com isso, deixa aqui nos comentários. Porque se o Altíssimo me iluminar, como ilumina vocês, acerca do jejum, aí será falado sobre jejum. Desde que, como todas as outras doutrinas, desde que seja com ordem. Eu posso jejuar sim. Mas eu levantava 3 horas da manhã para pegar serviço de motorista de ônibus. Em um trânsito caótico, ônibus cheio, passageiros azucrinando minha mente. Em jejum? Tem condições? Tem não. Aí tem gente que não. Aí tem gente que vai dizer, não, mas eu jejuava dirigindo ônibus, eu jejuava no meio dos demônios lá, trabalhando numa empresa toda perturbada, e a galera perturbando minha mente ali, me azucrinando e etc. Porque eu era chefe, ou porque eu era gerente, ou porque eu era encarregado de alguma coisa, então tudo vinha pra cima de mim, né? Era o superior, era os funcionários, e eu em jejum aguentava. Jejum, meu irmão, é pra você parar assim, ó, em um lugar e ficar diante do Altíssimo só louvando, adorando, engrandecendo a Ele. É como alguns desses que estão ensinando aí fala que quando for guardar o sábado, que já mudaram o nome para 7º tempo, para ficar diferente do sistema religioso, fazer isso em jejum, porque você está guardando o sábado para o Altíssimo. Então, já que você está na presença do Altíssimo, é bom você também estar consagrando o corpo ao Altíssimo. E aí depois que entrar no 8º tempo, você se alimenta. Entendendo? Então, se for bater pelo lado lógico, geralmente é assim. Porque eu só jejuava quando eu ia pregar na igreja, quando eu ia para o círculo de oração. Entendendo? Que eu ia para o círculo de oração toda manhã, cada dia tinha um círculo de oração, cada igreja tinha um círculo de oração no dia. Entendendo? Segunda-feira mesmo eu ia para a Assembleia de Deus, da onde? Da Madureira. Na terça-feira eu ia para o Parque Carvalho, na quarta-feira eu ia para a Fazenda Nova, na quinta-feira eu ia para a Década da Colheita, ou se não para o setor 7. Na sexta-feira eu ia ou para a Fazenda Coutos 3, ou para a Fazenda Coutos 2, ou para o setor 10. Então, quer dizer, todo dia tinha círculo de oração, tem círculo de oração, então eu ia em jejum. Tanto que a dirigente dizia assim, nós vamos encerrar o culto agora, vocês que estão com jejum aqui, que se quiser entregar, vem entregar. Aí eu deixava para entregar quando chegava em casa. Que às vezes no meio do caminho a gente encontrava um problema, e aí a gente jejum, segundo a crença no sistema religioso, a gente estava pronto para poder enfrentar aquele problema. Então, quando você está na presença do Altíssimo, é bom você jejuar, mas você vai trabalhar, você vai para um colégio, vai para um curso, vai em jejum, com tanta gente perturbada, como eu estava fazendo curso de empilhadeira no ano passado, um bocado de cristão perturbado, azucrinando na sua mente. Então, irmãos, vamos trabalhar em cima disso. Eu quero que os irmãos deixem aí no comentário o que é que o irmão acha. É um mandamento, é uma ordem, você jejuar. Você tem que todo dia jejuar, consagrar o seu corpo para poder repreender todo o mal na sua vida e para que as bênçãos venham. Ou tem um momento certo para que você venha aplicar a abstinência de alimento. Deixa aí nos comentários. Eu agradeço a todos e um forte abraço.